Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais uma live, esta agora muito especial. Nós teremos uma live com o ator Odilon Esteves, que está participando com a gente da 32ª Semana Rosiana, com o tema O Bem e o Mal na obra de Guimarães Rosa. Odilon Esteves é da cidade de Novo Cruzeiro, ator formado pelo Cefar, Belo Horizonte, graduado em Artes Cênicas pela UFMG e membro fundador da companhia de teatro Luna Luneira. Então, Odilon, é um prazer ter você aqui. Estamos felizes com a sua presença, né, prestigiando o seu trabalho, você prestigiando e enriquecendo a nossa Semana Rosiana, este ano com caráter, né, especial, em função, né, da pandemia, da Covid-19, um momento triste, que não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né, está passando, mas não podíamos deixar de realizar essa Semana Rosiana, né, que foi criada pela Academia Cordisburguense de Letras Guimarães Rosa, deixar de celebrar a obra do nosso querido escritor mineiro e cordisburguense Guimarães Rosa. Viva Guimarães Rosa. Viva! Ave palavra! Ave palavra. Ronaldo, muito obrigado, viu, por esse convite. Eu estou muito feliz de estar na Semana Rosiana. É um sonho para mim estar com vocês, celebrando a obra desse escritor que eu amo tanto. Como você mesmo disse, eu sou de Novo Cruzeiro, no Nordeste de Minas. Não, o Rosa viajou pelo Noroeste de Minas, mas há uma cultura que transita, né? Então, esse Norte, Nordeste de Minas, Sul da Bahia, um pedaço de Goiás, como ele mesmo diz, o sertão é o mundo. E a gente está falando de uma cultura de boiadeiros, de vaqueiros que Exatamente. viajavam com suas boiadas. Então, o que eu vou oferecer para vocês é uma leitura que é como eu leio, são as vozes que eu tenho quando estou lendo Rosa em voz baixa, né? Que são as vozes dos antigos da minha infância, de Maria da Paz, que foi minha babá e virou uma segunda mãe para mim, de Tida, que era cozinheira, dos vaqueiros da casa dos meus tios. Então, quando eu escuto eu leio com aquele meu sotaque de infância Uhum. misturado com as vozes desses antigos, né? Que não é um jeito nem certo nem errado de ler Guimarães, é só o meu, que é o que eu tenho para oferecer para vocês, que é uma leitura subjetiva do jeito como ele me chega. Então, muito obrigado. Estou muito Nós é feliz que agradecemos de vocês e terem feito a Semana Rosiana, apesar da pandemia. Parabéns, foi muito bonito vocês terem segurado o evento e não desistido dele, porque a gente precisava desse momento de poesia com tanta coisa linda que vocês nos ofereceram essa semana na programação. Muito, muito obrigado. Agora eu te agradeço como espectador e como leitor do Rosa. Muito obrigado mesmo. como ele mesmo disse, né, narrar é resistir. Então, com vocês, Odilon Esteves. Vamos ver. Eu vou ler para vocês fragmentos do Grande Sertão Veredas, da relação de Reobaldo com Diadorim, desde o momento em que eles se conhecem, quando Reobaldo conhece um menino no porto do Rio de Janeiro, depois, quando eles já adultos se reencontram, depois, e ele descobre que aquele menino chamava Reinaldo, depois, quando eles se reencontram, e depois, quando Reinaldo revela para Reobaldo que ele não chama Reinaldo, depois um pedacinho do julgamento de Zé Bebelo, depois quando Reobaldo começa a se dar conta do sentimento que ele tem por Diadorim, e depois a morte de Diadorim. Vai ser esse o percurso que nós vamos fazer. Então, boa sorte para todos nós, que seja uma noite bonita. Eu já estou conversando com vocês no meu sotaque de infância, para vocês irem acostumando, porque é com ele que eu vou narrar para vocês trechos do Grande Sertão
Veredas. Sertão, sabe o senhor, sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. O sertão é do tamanho do mundo. Sertão, o senhor sabe, sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado. Sertão é o penalo, criminalo. Sertão é onde o homem tem de ter a dura nuca e mão quadrada. Sertão é isso. O senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera. A gente tem de sair do sertão, mas só se sai do sertão é tomando conta dele adentro. Sertão é o sozinho. O sertão é uma espera enorme. O sertão é sem lugar. Compadre meu Kelemem diz, sertão é dentro da gente. O senhor, mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior, é o que a vida me ensinou. Isso me alegra um montão. E outra coisa, o diabo é as brutas, mas Deus é traiçoeiro. Ah, uma beleza de traiçoeiro, dá gosto. A força dele quando quer, moço, me dá o medo, pavor. Deus vem vindo, ninguém não vê, ele faz, é na lei do mansinho. Assim é o milagre. E Deus ataca bonito, se divertindo, se economiza. Explico ao senhor. O diabo vige dentro do homem. Os crespos do homem, ou é o homem arruinado, ou o homem aos avessos. Melhor, se repare, pois num chão e com igual formato de ramos e folhas, não dá a mandioca mansa, que se come comum, e a mandioca brava, que mata. Agora, o senhor já viu uma estranheza? A mandioca doce pode, de repente, virar a zangada. Motivos, não sei. Às vezes se diz que é por replantada no terreno sempre, com mudas seguidas de manaíbas, vai amargando de tanto em tanto, de si mesma toma peçonhas. E ora, veja, a outra, a mandioca brava, também é que às vezes pode ficar mansa a esmo de se comer sem nenhum mal. E isso que é? O senhor já viu, por ver, a feiura de ódio franzido, carantonho, nas faces de uma cobra cascavel? Observou o porco gordo, cada dia mais feliz, bruto, capaz de pudesse roncar e engolir por sua suja comodidade o mundo todo? O gavião, corvo, alguns, as feições deles já representam a precisão de talhar para adiante, rasgar e estraçalhar a bico, parece uma quiçé muito afiada por ruim desejo. Tudo, tem até as tortas raças de pedras, horrorosas, venenosas, que estragam mortal a água se estão jazendo em fundo de poço. O diabo, dentro delas morre, dentro delas dorme. São o demo, a rielo, está misturado em tudo, que o que gasta, vai gastando o diabo de dentro da gente aos pouquinhos. É o razoável sofrer e a alegria de amor. Compadre meu Kelemem diz, família, de veras, é e não é. O senhor ache ou não ache, tudo é e não é.
quase todo grave criminoso, sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai e é bom amigo de seus amigos. Sei desses. Eu devia de estar com uns 14 anos, se tínhamos vindo para aqui, circunstância de 5 léguas, minha mãe e eu, no porto do Rio de Janeiro nosso, o senhor viu, hoje lá é o porto do seu Joãozinho, um negociante, porto lá como quem diz, porque outro nome não há. Assim sendo verdade, que se chama no sertão, é uma beira de barranco com uma venda, uma casa, um curral e um paiol de depósito. Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença. E minha mãe fez promessa para eu cumprir quando ficasse bom. Eu carecia de tirar a esmola, até perfazer um tanto, metade para se pagar uma missa em alguma igreja, metade para se pôr dentro de uma cabaça bem tapada e breada que se jogava no São Francisco, a fim de ir Bahia abaixo até esbarrar no santuário do Santo Senhor Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era o porto. Mãe me deu uma sacola, eu ia todos os dias e esperava por lá, naquele parado. Raro que alguém vinha. Terceiro ou quarto dia que lá fui, apareceu mais gente. 2 ou 3 homens de fora comprando alqueires de arroz. Aí, pois, de repente, vi um menino encostado numa árvore, pitando cigarro. Menino, mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular a minha idade. E se ria para mim. Não se mexeu. Antes fui eu que vim para perto dele. Então ele foi me dizendo, com voz muito natural, que aquele comprador era o tio dele e que moravam num lugar chamado Os Porcos, meio mundo diverso, onde não tinha nascido. Aquilo ia dizendo. E era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos grandes, verdes. Mas eu olhava esse menino com um prazer de companhia como nunca por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ela era muito diferente. Gostei daquelas finas feições, a voz mesma, muito leve, muito aprazível, porque ele falava sem mudança, nem intenção, nem sobejo de esforço, fazia de conversar uma conversinha adulta e antiga. Fui recebendo em mim um desejo de que ela não fosse mais embora, mas ficasse sobre as horas, e assim como estava sendo, sem parolagem miúda, sem brincadeira, só meu companheiro, amigo, desconhecido. A ser que tinha dinheiro de seu, comprou um quarto de queijo, um pedaço de rapadura. Diz que ia passear em canoa. Não pediu licença ao tio dele, me perguntou se eu vinha. Tudo fazia com um realce de simplicidade, tanto desmentindo pressa, porque a gente só podia responder que sim. Ele me deu a mão para me ajudar a descer o barranco. As canoas eram algumas, elas todas compridas, como as de hoje, escavadas cada qual em tronco de árvore. Uma estava ocupada, apipada, passando as sacas de arroz, e nós escolhemos a melhor das outras, quase sem água nem lama nenhuma no fundo. Sentei lá dentro, de pinto em ovo, ele se sentou em minha frente, estávamos virados um para o outro. Notei que a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. O menino tinha me dado a mão para descer o barranco, era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava um aumentante receio. Olhei aqueles
esmerados e smarts olhos, botados verdes, de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma que até me repassasse. Eu não sabia nadar. O remador, um menino também, da laia da gente, foi remando. Bom, aquilo não era, tão pouca firmeza. Resolvi ter brio. Só era bom por estar perto do menino. Nem em minha mãe eu não pensava. Eu estava indo a meu esmo. Eu não me esqueci de nada, o senhor vê. Aquele menino, como eu ia poder deslembrar? Um papagaio vermelho, ararafô. Ele me disse, e que? O araçari perguntava. Ele, o menino, era dissemelhante. Já disse, né? Não dava minúcia de pessoa a outra nenhuma. Comparável, um suave ser, mas aciado e forte, assim, se fosse um cheiro bom, sem cheiro nenhum sensível, o senhor represente, a bem dizer, ele pouco falasse, se via que estava apreciando o ar do tempo, calado e sabido, e tudo nele era confiança em si. Eu queria que ele gostasse de mim. Tive medo, sabe? Tudo foi isso, tive medo. Enxerguei os confins do rio, do outro lado, longe, longe. Com que prazo se ir até lá? Medo e vergonha. A água bruta, traiçoeira, o rio é cheio de baques, modos moles, de esfrio, uns sussurros de desamparo. Apertei os dedos no pau da canoa, carece de ter coragem, ele me disse. Visse que vinham minhas lágrimas, doí de responder. Eu não sei nadar. O menino sorriu, bonito, afiançou. Eu também não sei. Sereno, sereno. Eu vi o rio, via os olhos dele, produziam uma luz. Que é que a gente sente quando se tem medo? Ele indagou, mas não estava remoqueando. Não pude ter raiva. Você nunca teve medo? Foi o que me veio de dizer. Ele respondeu, não costumo não. Meu pai diz que não se deve de ter. Ao que pasmei. Ainda ele terminou. Meu pai é o homem mais valente desse mundo. Aí eles terminam o passeio, eles vão para um lugar e agora já é a volta, já vou pular para a volta. Dessa volta, não lhe dou desenho, tudo igual, igual. Menos que, por vezes, me pareceu depressa demais. Você é valente sempre? Em hora eu perguntei. O menino estava molhando as mãos na água vermelha, esteve tempo pensando, dando fim, sem me encarar, declarou assim, sou diferente de todo mundo. Meu pai disse que eu careço de ser diferente. Muito diferente. E eu não tinha medo mais. O sério pontual é isso. O senhor escute. Me escute mais do que eu estou dizendo. E escute desarmado. O sério é isso da história toda. Por isso foi que a história eu lhe contei. Eu não sentia nada. Só uma transformação pesável. Muita coisa importante, falta nome. Minha mãe estava lá no porto por mim, tive de ir com ela, nem pude me despedir direito do menino. De longe virei, ela acenou com a mão, eu respondi, nem sabia o nome dele, mas não carecia. Dele nunca me esqueci, depois tantos anos todos. Agora que o senhor me ouviu, perguntas faço. Por que foi que eu precisei de encontrar aquele menino? Por que foi que eu conheci aquele menino? O senhor não conheceu.
Compadre meu Clemen não conheceu, milhões de milhares de pessoas não conheceram. O senhor pense outra vez, repense o bem pensado. Para que foi que eu tive de atravessar o rio de frente com o menino? Acordei só com aquele malinaço me chamando para jantar. Cheguei na sala e dei com outros 3 homens. E o arrieiro, dono da tropa, me fez muita interrogação, enquanto que me ouviam mais um homem, tropeiro também, vinha entrando na soleira da porta. Aguentei aquele nos meus olhos e recebi um estremecer, um susto desfechado, mas era um susto de coração alto. Parecia a maior alegria. Só flagrante conheci o moço tão variado e vistoso. Era, pois sabe o senhor quem, mas quem mesmo? Era o menino, senhor sim, aquele do Porto de Janeiro, daquilo que lhe contei, o que atravessou o rio comigo numa bamba canoa toda a vida. E ele se chegou, eu do banco me levantei, os olhos verdes, semelhantes grandes, o lembrável das compridas pestanas, a boca melhor bonita, o nariz fino, afiladinho, arvoamento desses, a gente estatela e não entende. Quem dirá o senhor, eu contando só assim. Eu queria ir para ele, para abraço, mas minhas coragens não deram. Porque ele faltou com o passo, num rejeito de acanhamento, mas me reconheceu, visual. Os olhos nossos, donos de nós dois. Sei que deve ter sido um estabelecimento forte, porque as outras pessoas, o novo, notaram. O menino me deu a mão, e o que mão a mão diz é o curto. Às vezes pode ser o mais adivinhado e conteúdo, isso também. E ele, como sorriu. Digo ao senhor, até hoje, para mim, está sorrindo. Digo, ele se chamava o Reinaldo. Mesmo que estou contando, depois é que eu pude reunir, relembrado e verdadeiramente entendido. Porque enquanto coisa assim se ata, a gente sente mais é o que o corpo a próprio é. É o coração bem batendo. O Reinaldo se chegou para perto de mim, o que ele falou foi com a sucinta voz. Riobaldo, pois tem um particular que eu careço de contar a você e que esconder mais não posso. Escuta, eu não me chamo Reinaldo de verdade. Esse é nome apelativo inventado por necessidade minha. Carece de você não me perguntar por quê. Tenho meus fados, a vida da gente faz 7 voltas, se diz, a vida nem é da gente. Ele falava aquilo sem rompante e sem entonos, mas antes com pressa. Quem sabe se com um tipo de pesar e vergonhosa suspensão. Você era menino, eu era menino, atravessamos o rio na canoa, nos topamos naquele porto. Desde aquele dia é que somos amigos, que era, eu confirmei e ouvi. Pois então, o meu nome verdadeiro é Diadurim. Guarda esse meu segredo. Sempre quando sozinhos a gente estiver, é de Diadurim que você deve me chamar. Digo e peço, Riobaldo. Assim eu ouvi. Era tão singular. Muito fiquei repetindo em minha mente as palavras, modo de me acostumar com aquilo. E ele me deu a mão. Daquela mão eu recebia certezas. Dos olhos, os olhos que ele punha em mim, tão externos, quase triste de grandeza, deu alma, um cara.
Adivinhei o que nós dois queríamos. Logo eu disse, Diadorim, Diadorim, com uma força de afeição. Ele, sério, sorriu. E eu gostava dele. Gostava. Aí tive o fervor de que eu carecesse de minha proteção toda a vida. Eu terçando, garantindo, punindo por ele. Aquele dia fora meu, me pertencia. Reinaldo, Diadorim me dizendo que este era real, o nome dele, foi como dissesse notícia do que em terras longes se passava. Era um nome. Vê o quê? O que é um nome? Nome não dá, nome recebe. Da razão desse encoberto, nem resumir curiosidades. Caso de algum crime arrependido, fosse fuga de alguma outra parte, ou devoção a um santo forte, mas havendo o eu querer que só eu soubesse e que só eu esse nome verdadeiro pronunciasse, entendi aquele valor, a amizade nossa. Ele não queria acontecida simples, no comum, sem encalço. A amizade dele, ele me dava. E a amizade dada é amor. Joca Ramiro ia falar as palavras consagradas. Não, Joca Ramiro ia falar as palavras consagradas. O senhor pediu julgamento. Ele perguntou com voz cheia, em beleza de calma. Toda hora eu estou em julgamento. Assim Zé Bebelo respondeu. Lhe aviso, o senhor pode ser fuzilado de uma vez. Perdeu a guerra, está prisioneiro nosso, Joca Ramiro fraseou. Com efeito, se era para isso então, para que tanto rique-fife? Zé Bebelo repostou com toda ligeireza. O senhor veio querendo desnortear, desencaminhar os sertanejos de seu costume velho de lei. Velho é o que já está de si desencaminhado. O velho valeu enquanto foi novo. O senhor não é do sertão, não é da terra, só do fogo, só do ar, da terra. É a minhoca que galinha come e cata, esgaravata. Joca Ramiro esperou um instante. A gente pode principiar a acusação. Ele mesmo, Joca Ramiro, como de lei, deixava para dar opinião no fim, baixar a sentença. Agora, quem quisesse podia referir a acusação dos crimes que houvesse, de todas as ações de Zé Bebelo, seus motivos e propor condena. O Hermógenes tinha levantado para falar. A acusação que a gente acha é que se devia de amarrar esse cujo feito porco, sangrante, ou então botar atravessado no chão, a gente todos passava a cavalo por riba dele, a ver se vida sobrava, para não sobrar. Cachorro que é, bom para faca. Ninguém não provocou, não era inimigo nosso, não se buliu com ele. Assaz que veio por si para matar, para arrasar, com sobejidão de cacundeiros. Dele é esse norte. Veio a pago do governo, mais cachorro que os soldados mesmo. Merece ter vida não. Acuso é isso, acusação de morte, o diacho, cão. Imediato, Joca Ramiro deu a vez a Sô Candelário, não deixando frouxura de tempo para mais motim. E você, compadre, qual é a acusação que se tem? Resultado e condena a gente deixa para o fim, compadre.
Agora é acusação das culpas. Que crimes o compadre indica nesse homem? Crime? Crime não vejo. É o que acho. Por mim, é o que declaro. Com a opinião dos outros, não me assopro. Que crime? Veio guerrear como nós também? Perdeu? Pronto. A gente não é jagunços? Ah, pois, jagunço com jagunço, aos peitos, papos, isso é crime? Perdeu, tá aí, feito um buzeiro que boi comeu por metade, mas brigou, valente, mereceu. Crime que sei é fazer traição, ser ladrão de cavalos ou de gado, não cumprir com a palavra, sempre eu cumpro com a palavra dada, gritou de lá Zé Bebelo. Sou Candelário, olhou encarado para ele, rente repente, como se nos instantes antes não soubesse que ele estava ali a 3 passos, só assim mesmo prosseguiu. Pois, sendo assim, o que acho que é que se deve de tornar a soltar esse homem com o compromisso dele ia juntar outra vez seu pessoal dele e voltar aqui no norte para a guerra poder continuar mais perfeita, diversificada. Dei um passo adiante, Diadorim, levantei mão, estalei dedo, feito menino na escola, comecei a falar. Diadorim ainda experimentou de me reter, de certo assustado. Espera, Reobaldo. Eu tive o siso da voz dele no ouvido. Aí eu já tinha principiado. O que eu acho, disse, supri nesse mais menos fraseado. Dê licença, grande chefe nosso, Joca Ramiro, que licença peço. O que tem é uma verdade forte para dizer que calado não posso ficar. Eu digo ao senhor que eu mesmo notei que estava falando alto demais. Mas de me abrandar não tinha prazo, nem jeito. Eu já tinha começado, coração bruto, batente, por debaixo de tudo. Senti outro fogo no meu rosto, o salteio de que todos, afim que me olhavam, tirei fôlego de fôlego, latejei, sei que me desconheci, suspendido que estava. A guerra foi grande, durou o tempo que durou, encheu este sertão. Nela todo o mundo vai falar pelos nortes dos nortes, pelo norte dos nortes, em Minas e na Bahia toda, constantes anos, até em outras partes. Vão fazer cantigas relatando as tantas façanhas. Pois então, gente, hão de se dizer que aqui, na Sempre Verde, vieram se reunir os chefes todos de bandos com seus cabras valentes, montoeira completa e com sobregoverno de Joca Ramiro, só para no fim, se acabar com um homenzinho sozinho, se condenar de matar Zé Bebelo, o quanto fosse um boi de corte. Um fato assim é honra ou é vergonha? Para mim é vergonha o que em brilhos ouvi. E quem falou assim foi Titão Passos. E digo ao senhor como foi que eu gostava de Diadorim. Que foi que, em hora nenhuma, vez nenhuma, eu nunca tive vontade de rir dele. Primeiro, fiquei sabendo que gostava de Diadorim, de amor mesmo. Amor, mal encoberto em amizade. A mim, foi de repente que aquilo se esclareceu. Falei comigo, não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei na hora. Melhor lembro, eu estava sozinho num repartimento de um rancho velho, de tropeiros. Eu estava deitado numa esteira de taquara, ao perto de mim, minhas armas, com aquelas reluzentes nos canos, de cuidadas tão bem, eu mandava a morte em outros, com a distância de tantas braças. Como é que, de um mesmo jeito,
se podia mandar o amor. Era mês de macuco ainda passear solitário, macho e fêmea desemparelhados, cada um por si, e o macuco vinha andando, sarandando, macucando, aquilo ele ciscava no chão, feito galinha de casa. Eu ri. Vigia este, Diadurim, eu disse. Pensei que Diadurim estivesse em voz de alcance. Ele não estava. O macuco me olhou de cabecinha alta, peguei só num pé de espora, joguei do lado de onde ele deu um susto, fugiu-se e entrou outra vez no mato. O nome de Diadurim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente a todo lambente. Diadorim, meu amor. Como era que eu podia dizer aquilo? Explico ao senhor. Explica ao senhor, como se Dredd fosse, para eu não ter vergonha maior, o pensamento dele em mim escorreu, o pensamento dele que em mim escorreu figurava diferente. Um Diadorim, assim, meio singular, por fantasma, apartado completo do viver comum, desmisturado de todos, de todas as outras pessoas. Um Diadorim só para mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia, mas com minha mente eu abraçava com meu corpo aquele Diadorim que não era de verdade. Não era? A ver que a gente não pode explicar essas coisas. Eu devia de ter principiado a pensar nele de jeito que, de certo, cobra pensa quando mais olha para um passarinho pegar. Mas de dentro de mim, uma serepente. Aquilo me transformava, me fazia crescer de um modo que doía e prazia. Aquela hora, se pudesse morrer, não me importava. O que sei tinha sido o que foi. No durar daqueles antes meses de estripulias e guerras, no meio de tantos jagunços e quase sem espairecimento nenhum, o sentir tinha estado sempre em mim, mas amortecido, ribuçado. Eu tinha gostado em dormência de Diadorim, sem mais perceber, no fofo de um costume. Mas agora, manava em hora, o claro se rompia, rebentava. Era e era. Sobrestive um momento, fechados os olhos, usufruía aquilo com outras minhas forças, daí levantei. Levantei por uma precisão de certificar, de saber se era firme e exato. Só o que a gente pode pensar em pé, isso equivale. Aí fui até lá, na beira de um fogo onde Diadorim estava. Olhei bem para ele de carne e osso. Eu carecia de olhar, de gastar a imagem falsa do outro Diadorim que eu tinha inventado. Ei, Reobaldo, você carece de alguma coisa? Ele me perguntou, com um certo espanto. Eu pedi um tição, acendi um cigarro, daí voltei para o rancho. Devagar, passos que dava. Se é o que é, eu pensei, eu estou meio perdido. Acertei minha ideia. Eu não podia, por lei de rei, admitir o extrato daquilo. Ia, por paz de honra e tenência, sacar esquecimento daquilo de mim. Se não, pudesse não, mas então eu devia quebrar o morro, acabar comigo. Com uma bala no lado de minha cabeça, eu num átimo punha barra em tudo. Ou eu fugia, virava longe no mundo, pisava nos espaços, fazia todas as estradas, rangi nisso. Consolo que me determinou. Tanto também fiz de conta, estivesse olhando para Diadorim, encarando, para duro, calado comigo, me dizer, nego que gosto de você no malo. Gosto, mas só como amigo. De por diante acostumei a me dizer isso, sempre às vezes, quando perto de Diadorim eu estava. E eu mesmo acreditei.
Ah, meu senhor, como se o obedecer do amor não fosse sempre ao contrário. O senhor vê, nos gerais, longe, nos lugares, encostando o ouvido no chão, se escuta barulho de fortes águas que vão rolando debaixo da terra. O senhor dorme sobre um rio? Diadorim a vir, no topo da rua, punhal em mão, avançar, correndo, a moco. Aí eles se vinham cometer. Os 300 passos. Eles todos na fúria, tão animosamente, menos eu. A repela que não prestava para tramandar uma ordem, gritar um conselho. Nem cochichar comigo pude, nem cochichar comigo pude. Boca se encheu de cuspes, babei, mas eles se avinham num pé de vento, no desadouro, bramavam, se investiram ao que chegou o fim e se fizeram. E eu arrevessei na ânsia por um livramento, quando quis rezar, e só um pensamento, como raio e raio que em mim, que o senhor sabe qual? O diabo na rua, no meio do redemoinho. O senhor soubesse, Diadorim, eu queria ver, segurar com os olhos, escutei o medo claro nos meus dentes, o Hermógenes desumano, dronho nos cabelões da barba. Diadorim foi nela, negaciou com a quebra de corpo, gambeteou, e assanharam, e baralharam, terçaram, de supetão, e só. E eu estava vendo, dobravam para fora e para dentro, com braços e pernas rodejando, como quem corre nas entortações. O diabo na rua, no meio do redemoinho, sangue, cortavam tocinho debaixo de couro humano, esfaqueavam carnes. Sofri rezar e não podia, num cambaleio. A faca, eles se cortaram até os suspensórios. O diabo na rua, no meio do redemoinho. Assim, mirei e vi o claro claramente. Aí, Diadorim cravar e sangrar o Hermógenes. Cravou no vão e ressurtiu o alto esguicho de sangue. Porfiou para bem matar. Como, de repente, não vi mais Diadorim. No céu, um pano de nuvens. Diadorim, naquilo eu não pude. No corte da dor, me mexi, mordi minha mão, de redoer, com ira de tudo. Subi os abismos. De mais longe, agora davam uns tiros. Esses tiros vinham de profundas profundezas. Trespassei. Eu estou depois das tempestades. Ouvi os rogos do menino Guirigó e do cego Borromeu esfregando meu peito e meus braços, reconstituindo no dizer que eu tinha estado sem acordo, dado ataque, mas que não tivesse espumado nem babado. Sobrenadei. E daí, não sei bem, eu estava recebendo socorro de outros que molhavam minhas faces e minha boca, lambia a água, eu despertei de todo. Diadorim tinha morrido. 1000 vezes mente, para sempre de mim. E eu sabia, e não queria saber. Meus olhos marejavam. E a guerra, eu disse, chefe, ganhamos, que acabamos com eles. O Hermógenes está morto, remorto, matado. Quem falou foi o João Curiola. Morto, remorto, o do Demo. Havia nenhum Hermógenes mais. Suspendi minhas mãos,
Vi que podia, só o corpo me estivesse meio duro, as pernas teimando em se entesar, num emperro, que às vezes me empalhava, sendo que me levantei. Sustentando, caminhei os passos, virei para os outros nossos, perguntei: mortos, muitos? Demais. Isso João Curiolo me respondeu, prestativamente, sistema de amigo. Solucei em seco, debaixo de nada. Ou eu ainda não estava bem de mim, da dor que me nublou, tive de sentar no banco da parede. E a mulher rogava que trouxessem o corpo daquele rapaz moço, vistoso, o dos olhos muito verdes. Eu desguisei. Eu deixei minhas lágrimas virem e ordenando, traz Diadorim. Me era. Gente, vamos trazer, este é o Reinaldo, o que o Alaripe disse. Pelas lágrimas fortes que esquentavam meu rosto e salgavam minha boca, mas que já frias, já rolavam, Diadorim, Diadorim. Meus buritizais levados de verdes, buriti do ouro da flor. E subiram as escadas com ele, em cima de mesa foi posto, Diadorim, Diadorim. Será que a mereci só por metade? Com meus molhados olhos, não olhei bem como que garças voavam, e que fossem campear velas, ou tocha de cera, e acender altas fogueiras de boa lenha em volta do escuro do arraial. Sufoquei numa estrangulação de dó, constante que a mulher disse, carecia de se lavar e vestir o corpo. Piedade, como ela mesma, embebendo toalha, limpou as faces de Diadorim, casca de tão grosso sangue, repisado, e a beleza dele permanecia. Só permanecia, mas impossivelmente, mesmo como jazendo assim nesse pó de palidez, feito a coisa e máscara sem gota nenhuma, os olhos dele ficados para a gente ver. A cara economizada, a boca secada, os cabelos com marca de duráveis. Não escrevo, não falo, para assim não ser. Não foi, não é, não fica sendo. Diadorim. Eu ia dizendo que a mulher ia lavar o corpo dele. Ela rezava rezas da Bahia. Mandou todo mundo sair. Eu fiquei. E a mulher abanou brandamente a cabeça, consoante deu um suspiro simples, ela me mal entendia, não me mostrou de propósito o corpo e disse, Diadorim nu de tudo. E ela disse, adeus dada, pobrezinha. E disse, eu conheci, como em todo o tempo antes, eu não contei ao senhor e mercê peço, mas para o senhor divulgar comigo, a par, justo o travo de tanto segredo, sabendo somente no átimo em que eu também só soube, que Diadorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita. Estarreci. A dor não pode mais do que a surpresa, a coice d'arma de coronha, ela era tal que assim se desencantava, num encanto tão terrível. E levantei mão para me benzer, mas com ela tapei, foi um soluçar e enxuguei as lágrimas maiores, uivei. Diadorim, Diadorim era uma mulher. Diadorim era mulher como o sol não acende a água do rio Urucuia. Como eu solucei meu desespero. Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo e estremeci, retirando as mãos para trás, incendiável. Abaixei meus olhos, a mulher estendeu a toalha, recobrindo as partes, mas aqueles olhos eu beijei. E as faces, a boca,
adivinhava os cabelos, cabelos que cortou com tesoura de prata, cabelo que no socê haviam de dar para baixo da cintura. E eu não sabia por que nome chamar. Eu exclamei, me doendo. Meu amor! A mulher lavou o corpo, que revestiu com a melhor peça de roupa que ela tirou da trouxa dela mesma, no peito, entre as mãos postas. Ainda depositou o cordão com o escapular que tinha sido meu e um rosário de coquinhos de oricuri e contas de lágrimas de Nossa Senhora. Só faltou a pedra de ametista, tanto trazida. O quipes veio com as velas que acendemos em quadrá-lo. Essas coisas se passavam perto de mim. Como tinham ido abrir a cova, cristãmente, pelo repugnar e revoltar, primeiro eu quis, enterrem separado dos outros. Um aliso de vereda, aonde ninguém ache, nunca se saiba, tal que diz, doidava, recaí no marcado sofrer. Em real, me vi que com a mulher junto, abraçado, nós dois chorávamos extenso. E todos os meus jagunços decididos choravam. Daí fomos e em sepultura deixamos, no cemitério do Paredão, enterrada, em Campo do Sertão. Ela tinha amor em mim. No que narrei, o senhor talvez até ache mais do que eu a minha verdade. Fim que foi. Aqui a história se acabou. Aqui a história é acabada. Aqui a história acaba. Resoluto, saí de lá em galope, doidável, mas antes reparti o dinheiro que tinha, retirei o cinturão, cartucheiras, aí ultimei o jagunço Riobaldo. Disse adeus para todos, sempremente. Amável, o senhor me ouviu? Minha ideia confirmou que o diabo não existe. Pois não, no nada. Diabo não há. É o que eu digo, se for. Existe. É homem humano. Travessia. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu esse lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho para falar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço o meu viver. Dia durim, dia durim, dia durim, meu amor.
Diadurim, 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 meu amor. Diadurim, 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 meu amor. Diadurim, 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 meu amor. Diadurim, 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 meu amor. Diadurim, 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 meu amor. Ufa, gente, muito obrigado. Muito obrigado. Semana Rosiana vai ainda até amanhã. Obrigado por terem ficado aqui comigo ouvindo essa leitura até agora. Um forte abraço. Infelizmente eu não consegui ler os recados de vocês, era impossível, mas eu imagino que tenha sido coisas lindas aí. Se alguém conseguir salvar e me mandar, eu vou ficar muito feliz. Um forte abraço e até uma próxima. Ei, meu querido. Bravo, Odilon. Sensacional. Muitas Obrigado. pessoas, olha, 400, chegamos a 460 pessoas prestigiando, mandando parabéns, muitas pessoas emocionadas, com a sua leitura emocionada e emocionante. E tenho certeza que enriqueceu. Ó, alguém colocou aqui, haja coração mesmo. E aqui, Odilon, espero em breve, quando passar essa pandemia, que você venha ao Museu Eu estou doido para Casa isso. Guimarães Rosa. Muito obrigado. E nós Vou vamos ter a fazer maior uma alegria. sessão com uma leitura bacana sua dentro da casa do Guimarães Rosa. Ai, meu Deus, não fala isso que eu desmaio. Pode ter certeza. Vai ser Muito um obrigado, prazer e querido. uma honra receber você aqui em Cordisburgo, dentro da casa do Guimarães Rosa. Muito obrigado. Pois eu Tá? Então, irei. nosso muito Pois eu irei. obrigado. O final maravilhoso, né? Apoteótico. Tá? Então, assim, de coração, né? A cidade do coração, Cordisburgo, cidade do coração, agradece você. Tá Eu que bom? agradeço imensamente a vocês. Um grande beijo. Boa noite, gente. Beijo. Muito Tá? obrigado. Odilon, publica no IGTV pra IGTV. gente. Ó, 3 segundos e vai acabar. Ok. Ah,